Olá, bom dia, a paz do Senhor. Gratos a Deus por mais uma manhã, mais um dia onde podemos iniciar lendo e meditando nas verdades do Evangelho. E é importante que o conheçamos. É importante que não nos pautemos em opiniões humanas ou muitas vezes até na nossa própria opinião. Talvez você já tenha dito ou ouvido algumas pessoas dizerem: eu penso, eu acho que não exista céu e não existe inferno. Para mim, céu, inferno é aqui mesmo. É o que nós estamos vivendo. Você já ouviu isso alguma vez? Você já disse isso alguma vez? Eu já. Muitas vezes, antes de conhecer o Evangelho, eu afirmava e falava de boca cheia não acreditar em Deus, não acreditar na vida após morte, não acreditar em céu ou inferno. E muitas pessoas estão falando, como se tivesse toda a certeza, como se fosse uma grande autoridade para fazer tal afirmação. Mas o que nós falamos é muito fruto do que nós ouvimos, do que nós aprendemos. E o que nós falamos baseado no Evangelho de Jesus Cristo, na revelação. E nós entendemos que ele é autoridade. Ele é a pessoa que deve ser ouvida. Precisamos ouvir. Você já ouviu a pergunta? Alguém já foi lá? Alguém já morreu? Já passou para o outro lado e voltou para nos dizer? Jesus Cristo veio de lá. Ele veio do céu, se fez carne e habitou entre nós. Ele morreu, ele permaneceu no túmulo 3 dias e ele ressurgiu. E esta é a verdade do Evangelho. E a Bíblia fala muito, Jesus fala muito a respeito da vida eterna. E a vida eterna, ele fala de uma vida com Deus e uma vida sem Deus. Ele fala sobre 2 destinos: o céu e o inferno. Pós-julgamento, pós-morte, após o julgamento, a separação e a pessoa sendo enviada para o céu ou para o inferno. E o texto que nós estamos meditando, nós estamos lendo, é Mateus capítulo 13, o verso 40, Jesus diz: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Aqui, Jesus Cristo, usando essa parábola, usando esta história do dia a dia, ele aponta um momento de colheita, um momento onde o trigo é separado, o trigo é guardado porque ele tem um propósito, ele tem uma finalidade, é alimento, mas o joio para nada serve, senão para ser queimado. E o Senhor diz: assim como acontece no mundo físico, assim como acontece na colheita, na finalização, quando é colhido, o trigo é separado do joio e é dado um destino a cada um deles. Então o Senhor diz: assim como o joio é colhido e lançado no fogo, ele diz: assim também acontecerá na
consumação do século. Isso acontecerá no dia do juízo, o juízo final, o grande tribunal de Cristo, onde Cristo vai se assentar no trono e serão julgados ricos, pobres, todas as nações, independente da posição social, qualquer posição, todos passarão diante do juízo. Hoje, qualquer coisa é julgamento, você está me julgando, você não pode afirmar, mas a palavra de Deus aponta para aquele que é trigo, qual será o destino do trigo, e quem não é trigo, aquele que é joio, qual será o destino. Com certeza você também já ouviu e talvez já tenha reproduzido esse discurso, que Deus é bom, que Deus não vai mandar um filho para o inferno. Em outras palavras, as pessoas estão dizendo, não, no final, Deus que é bom, Deus que é amor, é impossível que ele mande um filho. Como? Como ele vai colocar um filho dele no inferno? E a questão é, filho não será colocado. Filhos de Deus, trigo, não será lançado na fornalha, não vai ser queimado. Mas aquele que não é filho, aquele que não é de Deus, aquele que não recebeu através do Espírito Santo, do novo nascimento, essa nova natureza, este será o destino. Não se engane, não permita que o diabo te engane, porque esta é a revelação da palavra de Deus. O Deus de amor também é Deus de justiça, é Deus de juízo. E aqueles que o rejeitaram durante a sua vida toda, aqueles que disseram não para Deus, aqueles que não quiseram saber dele, não quis saber da sua palavra, dos seus mandamentos, quis aproveitar a vida, quis viver da sua maneira. Não é justo Deus pegar uma pessoa que não o ama, que o despreza e o colocar à força nos céus. Céu é um lindo lugar. Você que não ama a palavra, você que não ama louvor, adoração, uma pessoa ímpia, uma pessoa que não tem a natureza de Deus, imagine ser colocada neste lugar de anjos, de louvor, de adoração, de glorificação ao nome de Deus. Não é o seu lugar. É o peixe fora d'água, natureza de um e natureza de outro. E o Senhor continua dizendo, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ajuntarão o seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Os anjos ajuntarão. Será feito esta separação. Assim será na consumação dos séculos. Assim como o joio e o trigo são separados e é dado um destino para cada um deles, assim também será na consumação dos séculos, no dia do juízo. Você creia ou não, é assim que acontecerá. Não existe outra alternativa. Ou você aceita que o que Deus diz é verdade, que Ele é confiável, Ele não é mentiroso, Ele não usa de mentiras para nos amedrontar e nos levar a uma decisão.
Não, Ele é o Deus de amor, o Deus verdadeiro e o Deus de justiça. Verdades do Evangelho, verdades espirituais que nós precisamos estar atentos. Não permitir o engano, não permitir que sejamos enganados. Não achar que podemos comprar Deus, que podemos subornar Deus, que lá a nossa boa conversa vai dobrar Deus. Pense nisso. Reflita nessas verdades. Pense na vida eterna. Pense na eternidade. Pense nos céus. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar lugar e voltarei para que onde eu estiver estejais vós também. Ele nos quer no seu reino. Ele nos quer na sua casa. Mas aquele que não tem a natureza de Deus não tem e não terá prazer nenhum. Por que é que você foge tanto de Deus? Porque a sua natureza, o seu coração ainda não foi transformado. Porque tantas pessoas longe da casa do Pai, longe do Evangelho, porque o seu coração ainda não é trigo, mas joio. Mas não esqueça que cada um terá o seu destino. Você quer o céu? Você quer a eternidade? Então venha para Jesus. É o convite dele. Vinde a mim, todos vós. Deus te abençoe. Um bom dia. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus.